odd extremamente baixo, né? Arsenal com alto favoritismo ali, mesmo fora de casa, Matheus Montenegro. E aí, temos que procurar algo de valor. Premier League, né? Temos Leicester e Arsenal, duelo de opostos. Vamos colocar na tela aí as informações deste confronto, né? Jogo 9h30 da manhã, no início desse sábado, né? Início da manhã, lá no King Power Stadium, a casa do Leicester, 25ª rodada do campeonato inglês. Arsenal, segundo colocado, Matheus Montenegro. E o Leicester é o time que abre a zona de rebaixamento. A gente vai ver isso aonde? No nosso aplicativo do Game Arena. Perfeito, né? A gente observa uma discrepância muito grande até mesmo pelo momento recente aí das duas equipes, né? E essa derrota do Arsenal não foi nem na Premier League, foi na Copa da Liga Inglesa. O Arsenal que vem de eliminação, né? Nas semifinais, caiu aí pro Newcastle, perdeu os 2 jogos 2-0. Mas enfim, vamos focar aqui. Tabela de classificação, o Arsenal que inclusive teve uma boa notícia, que foi o empate do Liverpool, que acabou sofrendo o empate no último minuto para o Everton, né? E aquele joguinho a menos que o Liverpool tinha não tem mais e não conseguiu somar 3 pontos. Então agora sim a gente tem até uma tabela ali, todo mundo com a mesma quantidade de jogos. O Arsenal tem uma estimativa melhor do que precisa fazer no campeonato daqui pra frente. São 7 pontos, Fábio Hermano. Será que 14 rodadas, dá pra tirar. Acho que ainda tem confronto direto entre eles, né? Então, dá pra voltar a sonhar. Pô, e diga-se de passagem, né? O Arsenal no primeiro turno, ele tava vencendo até quase 40 do segundo tempo o Liverpool e tomou um empate. Já era uma margenzinha ali que poderia ser tirada. E o adversário da vez é simplesmente o Leicester, time que está lá na zona de rebaixamento, um timezinho que está muito mal nessa temporada, deve voltar para a segunda onda inglesa, um time que só somou 17 pontos em 24 jogos. Para vocês terem dimensão aí da loucura, é quase 1/3 dos pontos do que o Arsenal fez na temporada. Muito mal ali. 4 times, né, lutando ali para não permanecerem, né? O West Ham que está em 16º, é uma discrepância muito grande. 10 pontos já. Do Wolverhampton para baixo, só um escapa. E eu acho que vai ser o Wolverhampton. Eu também acho. Bom, vamos para os confrontos, né? O Leicester é um time que tem uma defesa muito frágil, tomou gol nos seus últimos 20 jogos. Sim. E tem um dado bem interessante que nos jogos em casa, Matheus Montenegro, ele perdeu aí sem marcar gol nos últimos 4 jogos. Cara, em 4 dos últimos 5, salvo engano, em casa, não. Ele perde pro Fulham de 2-0, pro Crystal Palace 2-0, aí porque teve o FA Cup, né? Aí desconsidera. Ele meteu esse 6-2 aí no Queen's Park Rangers, mas foi a FA Cup. Aí antes disso, 2-0 contra o Manchester City, 3-0 contra o Wolverhampton. Pois é, velho. E o 2-2 ali contra o Brighton. Ou seja, ele vem de 5 jogos seguidos levando pelo menos 2 gols em casa e vem de 4 derrotas consecutivas sequer marcando gol, velho. Então, realmente, aí, os Foxes, né? Os The Foxes estão muito mal nessa temporada. Longe de ser aquele Leicester que encantou o mundo do futebol de 2016, 2017, né? Acho que foi isso. Acho que foi isso. Enfim, só tem uma vitória recente que foi contra o Tottenham também, que dá pra dar uma relativizada, porque o Tottenham gosta de fazer umas loucurinhas dessa aí de vez em quando. Então, enfim, o retrospecto que a gente traz do Leicester é bem negativo. E os Gunners? Derrota pro Newcastle, né? Foi a eliminação ali da Copa da Liga. Uma atuação bem abaixo, inclusive, do Arsenal, tá? O Arsenal tá sofrendo com lesões, né, velho? Tem esse ponto também a ser destacado. Principalmente no setor ofensivo. Gabriel Jesus, o Saka não estão à disposição. Enfim, complicando. Tem uma garotada aí que tá aparecendo bem, né? Contra o City ali, teve um jogador bem jovem, até esqueci o nome dele, mas fez um belo gol. Inclusive, destacar, né? Nuatini, né? Algo assim. Fez 5-1, né? 5-1. Nuaneri. Isso, exatamente. 5-1 no Manchester City, né? O último jogo aí pelo Campeonato Inglês. Aí Liga dos Campeões venceu o Girona, fora 2-1. Venceu o Wolverhampton, 1-0. Venceu o Dinamo de Zagreb, né? Da Croácia, 3-0. Aí tropeçou contra o Aston Villa, 2-2. Venceu o clássico contra o Tottenham. Aí eliminação na Copa da Inglaterra, né? Contra a equipe do Manchester United. Aí o jogo de ida, né? Pela Copa da Liga, 2-0. Enfim, mas contra os adversários mais frágeis, né? Ele o Arsenal vem vencendo. Né? Agora, o sistema defensivo está deixando um pouco a desejar, tá? Para muitos considerado aí a melhor dupla de zaga do mundo, né? Que é Gabriel Magalhães e Saliba. É um time que sofreu muito gol aí, se você pega no retrospecto aí dos últimos, 11 jogos, ele só não sofreu em 2. E que foram jogos fáceis, contra o Wolverhampton e Dinamo Zagreb. Então tem esse ponto aí que a gente pode trazer de negativo do lado do Arsenal. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, vamos colocar as informações do confronto, né? As odds extremamente baixo, né? Arsenal com alto favoritismo ali, mesmo fora de casa, Matheus Montenegro. E aí, temos que procurar algo de valor. Pois é, velho, a gente tem algumas alternativas aqui, a gente poderia focar em gols, né? Não em gols total, mas em gols do time. O Arsenal, por exemplo, aí, para sair 2 gols do Arsenal, só paga 1,39, esse é um ponto negativo aí, que infelizmente acaba atrapalhando, porque eu gostaria de focar em gols ao invés de focar em handicap, justamente porque o Arsenal, ele vem sofrendo essa quantidade de gols. Mas o contraponto que eu trago é o Leicester vem deixando muito a desejar ofensivamente. Como a gente disse,
Nas últimas 4 partidas em casa, o Leicester perdeu todas sem fazer gol. Então, velho, considerando a disparidade das equipes e como a gente não consegue enxergar valor ali no total de gols do Arsenal, né, eventualmente, uma vitória do Arsenal e pro Arsenal marcar 2 gols, que seria mais seguro do que o handicap, a gente não consegue por causa da odd, então vamos ficar com o handicap asiático menos 1.5 mesmo, que é pro Arsenal vencer por 2 gols de diferença. Acredito que vai acontecer até com certa tranquilidade, né, como a gente disse, as últimas 4 partidas em casa do Leicester, ele acabou saindo derrotado e sofrendo por uma margem de pelo menos 2 gols. Então, contra o Arsenal, vice-líder, empolgado, né, pelo menos na Premier League, né, vem de derrota, mas enfim, é um time muito bom que ainda sonha com esse título, eu acho que vai acontecer com uma certa tranquilidade. Muito bem, 50, bota 50 aí, Matheus Montenegro. Muito bem.